Fala galera do Humanista, todos bem? Bom, meu nome é Augusto Davim, eu sou do projeto dando aula de Ciências Humanas na área de Geografia e Atualidades. Bom, é, das nossas duas aulas, semana passada, lembrando que eram aulas piloto, né, aulas teste, eu vi algumas coisas ser melhoradas e primeira coisa em relação ao áudio, eu vi que o meu áudio estava muito ruim, por isso eu arrumei um microfone lapela, olha só, esse aqui eu não sabia que chamava lapela. Foi uma grande descoberta. E eu acho que vai melhorar um pouquinho. Ele tinha que ficar aqui, só que eu não consigo, eu tenho que ficar segurando ele, porque eu sou meio hiperativo. E outra coisa, gente, que eu vi que tem que ser melhorada em relação a vícios de linguagem. Eu tenho muito. Toda hora eu falo a palavra pessoal. Pessoal, 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 pessoal. Eu acho que vocês estavam tomando ranço de mim. Espero que isso mude. Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Hoje, gente, é uma aula muito interessante que é em relação ao mundo, uma visão geral. Para mim é uma aula assim muito desafio porque tem muito conteúdo, muita informação. A única certeza que eu tenho é que eu vou esquecer alguma coisa. Mas ainda assim, gente, espero que vocês tomem o maior proveito dessa aula, porque como eu já falei, né, é uma visão geral, mas a ideia central, gente, é tentar ver o mundo com o que está acontecendo, sabendo um pouco do passado, né, que ele gera grande influência no nosso momento atual e também no futuro, e ter sempre aquela visão crítica, gente. Eu sempre falo isso, ter visão crítica de mundo. Esse é o mais importante. Então vamos lá. Essa aqui é a nossa agenda, né? Nosso objetivo de estudo, que é primeiramente falar sobre a Europa, conhecida também como Velho Mundo. A gente vai falar sobre a Ásia, aí eu separo sobre a Ásia Central e o Oriente Médio. Depois falar um pouquinho sobre a Oceania, África e América. Então vou sair aqui e bora lá. Bom, gente, nesse falar de mundo, né, não tem como começar e não falar do Covid-19, né, que é uma doença aí que está abalando o mundo e não diferente no Brasil, né, também está tendo várias consequências em questão de saúde, economia e também contexto sociedade, né? Porém, gente, vamos ter uma aula só falando sobre isso. Então eu não vou entrar sobre essa temática hoje, ok? É, aqui a gente tem o globo, né? Tivemos até uma aula de geografia falando um pouquinho sobre questões físicas, né? A questão dos continentes, oceanos e mares. Só que quando a gente pensa em globo, a gente tem que pensar o quê? As características físicas influenciam demais as questões o quê? Sociais. Tanto é que a geografia é uma ciência que estuda o planeta e o seu contexto com o ser humano. Então, quando a gente vê o globo assim, a gente tem que pensar o quê? Em determinadas têm muitos recursos minerais, em determinadas áreas tem escassez de água, em outras tem abundância, em determinadas áreas tem solo fértil, outras não, em determinadas áreas tem proximidade, países estratégicos, ok? Então, isso são questões muito importantes para várias questões da sociedade, né? Como migração, como blocos econômicos, tranquilo? Então vamos começar com a Europa, que é também chamada o Velho Mundo. Por que Velho Mundo, gente? Porque a Europa, gente, é o berço de grandes revoluções, grandes civilizações. Todas as grandes civilizações surgiram na Europa? Não. A gente tem civilizações gigantescas que surgiram na África, como o Egito Antigo, tem também a Etiópia, que poucos falam. A gente tem a Mesopotâmia, que fica no Oriente Médio. A gente tem o mundo da Índia, da China, no Oriente, certo? Mas por que se fala Europa, velho mundo, gente? Porque lá está o berço de grandes revoluções, grandes civilizações e foi o centro da humanidade durante um bom tempo. Lembrando sempre do contexto de eurocentrismo, ok? E, gente, esse eurocentrismo é uma coisa que falam que está acabando, mas na verdade acontece até hoje, se pensar. Muitos mapas têm o que no centro? Europa. Outra coisa interessante, gente, que até hoje temos várias ilhas no globo que são pertencentes a países da Europa. Ilhas, por exemplo, na Oceania, que pertence à França. Só um exemplo, né? Ah, e agora vamos falar sobre economia, gente. Europa, a gente concentra um dos países mais ricos do mundo, né? A gente tem aqui, por exemplo, Alemanha, Reino Unido,
França, Itália e Rússia, né? Rússia, lembrando sempre que tem aquela divisão, uma divisão política, né? De Europa e Ásia, e a Rússia tem um pedacinho Europa e um pedacinho Ásia, ou seja, ela está nos dois contextos, certo? Uma coisa importante, gente, são os países do G7. O que são os países do G7? São os países mais industrializados do mundo. Quais são eles? Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Esses quatro contextos Europa, e a gente tem também Canadá, Estados Unidos e Japão. E um detalhe, gente, no G7 tem uma banca, né? Ele é representado também a União Europeia, ou seja, a União Europeia está dentro do G7. E além disso, gente, outra coisa interessante de ser falada é a questão que não falei aqui, mas tem vários outros países que são muito ricos também e tem vários outros contextos, como um PIB elevado, uma qualidade de vida excelente, uma educação, um sistema de educação fantástico, né? Tem, por exemplo, a Finlândia, que tem é considerado, né, o melhor sistema educacional do mundo. Então, são vários países com um contexto de muita riqueza na Europa. Tem problemas? Claro que tem. A gente sabe que tem países com vários problemas econômicos e também a gente vai entrar também no contexto de blocos econômicos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui, gente, é uma fotinho que mostra Londres, ok? E isso entra no tópico de cidades globais. O que são as cidades globais, gente? São cidades que têm contexto, que têm visibilidade no mundo inteiro, certo? Não necessariamente uma pessoa tem que ir lá para conhecer, certo? Uma pessoa, por exemplo, igual a gente aqui. Nossa, eu já falei pessoa 5 vezes, né? Mas olha só, nós aqui na América, talvez não viajamos para a Europa, não fomos diretamente para a Inglaterra, no Reino Unido, né? E sabemos um pouco sobre Londres. Sabemos que tem o Big Bang, sabemos que tem essa roda gigantesca. A gente conhece um pouco dessa cidade. Eu estou falando um pouquinho de Londres, mas tem também Paris, na França. É uma cidade que tem grande visibilidade, ok? É essa ideia de cidade global. Aqui, igual eu falei um pouquinho sobre a União Europeia. Gente, a União Europeia é o bloco econômico mais avançado. A ideia central dele e a formação, né, começou principalmente em questão pós-Segunda Guerra Mundial, ok? E hoje envolve 27 países, ok? É o bloco econômico mais avançado, né? Tem relação de cooperação entre as nações, né? Cooperações aduaneiras, questão de diminuição de impostos, de produtos vendidos. A gente tem a moeda única, que é o euro, tem a livre circulação de pessoas, ok? Então, é o bloco econômico mais avançado. Aqui, gente, foi uma coisa que está acontecendo há uns anos para trás e esse ano teve um marco, que é o famoso Brexit. O que é o Brexit? É a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido, gente, nas minhas aulas, eu sempre gostei de falar. Ele estava na União Europeia, pegava várias vantagens dela, só que, na minha opinião, ele sempre teve um pouquinho o pé atrás. Que, por exemplo, ele aceitava a moeda única, o euro, mas ainda assim, lá no Reino Unido, né, tinha a moeda deles, que era a Libra. E esse ano, gente, aconteceu o quê? A saída do Reino Unido da União Europeia. Nesse contexto de Brexit, depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre ele, porque é muito interessante. E eu gosto de colocar 2 pontos em relação a imigrantes. Os governantes, né, a política do Reino Unido não estava gostando da aceitação da União Europeia, da relação dos imigrantes. E outro tópico é a fake news. Gente, muito cientista fala que um dos motivos principais da saída do Reino Unido da União Europeia é a questão da fake news. Certinho? Então, bora lá. Aqui, gente, é um tópico muito importante que é em relação ao envelhecimento da Europa. O que se fala atualmente? Que está tendo um crescimento demográfico negativo, ou seja, tem mais pessoas velhas de idade do que nascendo, certo? E isso gera até um contexto que influencia ainda mais a questão da própria pandemia, né? Que depois a gente vai falar com mais propriedade, que é o quê? Tem muita gente de idade lá na Europa, ou seja, é a faixa de risco, né, para a doença.
Então isso é bem interessante ser observado, essa questão do que? O envelhecimento da Europa. Porque com isso falta, por exemplo, mão de obra para alguns serviços. E a gente entra no contexto de imigrantes, né? Lembrando, gente, que a Europa tem todo aquele contexto que eu falei, né? Em relação de uma boa economia, bom sistema de educação, ou seja, é uma região que tem grande visibilidade internacional. Então, gente, já é de imaginar que grande quantidade de imigrantes, né, queiram ir para a Europa. Lembrando, gente, quando a gente fala em imigração, a gente pontua três motivos que geram a imigração, né? Primeiro é o quê? Questões econômicas, que fazem o que as pessoas em um país, digamos, com dificuldade querer migrar para um país melhor. Outra questão que gera migração é questões políticas sociais, por exemplo, um conflito civil dentro de um país, ou então uma política, digamos assim, muito fechada, um país que a política é ditatorial, ou seja, faz com que os moradores queiram ir para um país melhor, pensando assim, né? E o terceiro caso que gera migração são catástrofes naturais. A gente até teve aqui na América do Sul a relação do Haiti, né? Uma ilha, né? Que teve um problema do quê? De um terremoto que abalou demais o país e com isso gerou o quê? Muita pobreza e as pessoas querendo migrar para países melhores, principalmente no contexto de América, né? Devido até a proximidade. Certinho? Com esse contexto de imigração, gente, eu já falei um pouquinho em relação ao Brexit. Tem que pensar outra coisa, que é o que? A relação dos refugiados que chegam na Europa e buscam asilo. E outra coisa, gente, que está muito associado com a imigração, é uma correlação até errônea às vezes, é pensar no que? No terrorismo. Porque o povo europeu, digamos assim, eles correlacionam a questão de ter imigrantes com o terrorismo, porque esses terroristas vêm da onde? Oriente Médio, por exemplo, e tem uma grande quantidade de imigrantes que vêm do Oriente Médio. E nesse contexto, gente, acontece o que? A famosa xenofobia, que é o que? Aquela aversão, né, a pessoas de outra cultura, de outra região, ok? Isso é bem importante ser falado. Aqui é só algumas notícias, né, falando em relação a essa imigração. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui. Vocês podem ver que o contexto central de imigração é a África do Norte, né? Lembrando que a gente já tem a África com um contexto econômico bem, digamos assim, triste, né? Então, a África entra muito em Europa, contexto aqui de Itália, Espanha, Portugal, né? Própria França aqui também. Temos o contexto de passagem pelo Mediterrâneo mesmo, né? Adentrando aqui pela Turquia, ok? Todos querendo o quê? Subir aqui pela Europa e chegar em um país com economias boas, como eu já falei. A gente tem França, mas aqui para cima a gente tem a Alemanha, depois temos o Reino Unido e chegamos até os países como Finlândia, Noruega, Bruxelas, ok? Bom, deixa eu tirar essa função. Outra notícia aqui em relação à Itália. Esse aqui, a Itália abandona no mar outro barco com 224 imigrantes. O que estava acontecendo, gente? Vários países estavam aqui fechando as portas para os imigrantes, ok? Não deixava o barco atracar com os vários imigrantes que buscam a questão do refúgio, do asilo político. E teve isso, gente. E isso é uma coisa, digamos assim, politicamente correta, pensando no lado social mesmo. A gente sabe que são navios com inúmeras pessoas que estão no mar há vários dias, passando por condições precárias, né, com falta de alimentação, e simplesmente o país fala assim: não, aqui não vai entrar. Esse é o correto? Será? E bora lá, gente. Agora aquele momento que espero que vocês peguem um caderno aí e tentem fazer algumas anotações. Então, como eu falei, Europa, velho mundo. Economia, a gente tem um acúmulo de capital, né? É um acúmulo de capital histórico que acontece na Europa, né? Lembrando, igual a gente já falou, que a Europa é berço de revoluções, como Revolução Industrial, depois de Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, né? Revolução Burguesa, ok? A gente tem a questão das cidades globais, como eu já falei como exemplo, Paris, Londres. Temos a União Europeia, que é o bloco econômico mais antigo e o mais avançado. E a gente tem também a questão do Brexit, que é a saída, né, do Reino Unido.
Outra questão importante da Europa em relação ao envelhecimento da população e a questão dos imigrantes. Lembrando uma coisa que eu não falei aqui, gente, que esses imigrantes, muitas vezes, eles o quê? Ocupam os postos de trabalho que os europeus não estão querendo. Muitas vezes por causa desse próprio envelhecimento da população. Falta o quê? Mão de obra, e os imigrantes ocupam essa mão de obra que está disponível assim no mercado. E ainda assim, muitos europeus, né, entra a questão do quê? Da xenofobia, do mesmo do medo do terrorismo, e falarem assim, não, os imigrantes são ruins. Sendo que o quê? Os imigrantes estão indo para a Europa, estão ocupando os postos de trabalho, estão girando a economia, né? Por fim, a questão da xenofobia. Bom, gente, voltando aqui, eu vou finalizar essa parte da aula e vamos ter uma parte 2 de atualidades, ok? Finalizando a questão de mundo. Então, até próximo vídeo, eu aguardo vocês.